Você já parou para pensar por que o mundo está do jeito que está? Guerras, violências, corrupção, parece que algo deu muito errado na história da humanidade. Mas quando isso começou? E mais importante, existe uma solução? Hoje vamos mergulhar no tema da queda da humanidade e suas consequências. Entender como o pecado se espalhou e que Deus fez para nos resgatar. Esta verdade pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida e sua fé. A Bíblia nos revela que tudo começou no Jardim do Éden. Um momento de desobediência trouxe consequências eternas. Mas será que estamos presos nesse destino ou há uma saída? O pecado afeta todas as áreas da nossa vida: corpo, alma e espírito. E hoje vamos entender a profundidade desse impacto e o plano de Deus para a nossa redenção. Se o pecado nos separou de Deus, como podemos ser restaurados? Será que ainda carregamos a imagem de Deus em nós, mesmo depois da queda? E o que acontece quando ignoramos essa realidade? Fique comigo até o final, porque hoje vamos não apenas entender a verdade bíblica sobre o pecado, mas também descobrir a esperança que transforma vidas. Estamos estudando a lição número 10 da classe de adultos, que tem o tema "O pecado corrompeu a natureza humana". O texto áureo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O pecado está presente na natureza humana desde o nascimento e nos separa da glória de Deus. Ignorar essa realidade pode levar a uma vida distante da vontade divina e à perda da comunhão com o Criador. Portanto, devemos reconhecer nossa condição e buscar a redenção em Cristo, pois somente Ele nos restaura e nos reconcilia com Deus. A verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Reconhecer que todos pecamos nos lembra da necessidade constante da graça e misericórdia de Deus. Em vez de nos acomodarmos no erro, devemos viver em arrependimento e buscar uma vida de santidade, confiando que em Cristo temos o perdão e a transformação para uma nova vida com Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 1, o 6 e o 7, e Romanos 5, versículo 12 ao 14. A queda do ser humano no Éden demonstra que o pecado é sedutor e suas consequências são irreversíveis sem a intervenção divina. Assim como Eva foi enganada pela serpente e Adão cedeu à tentação, todos nós estamos sujeitos ao erro quando nos afastamos da palavra de Deus. A desobediência resulta em separação espiritual e na morte, conforme ensinado em Romanos 5,12. Devemos vigiar para não sermos iludidos pelas estratégias do inimigo, que continua usando sutileza para nos afastar do propósito divino. A história da queda deve nos levar a uma reflexão sincera sobre nossa própria vulnerabilidade ao pecado. Precisamos reconhecer que, assim como Adão, também falhamos, mas Deus, em sua infinita graça, nos oferece redenção através de Jesus Cristo. A obediência à vontade divina e uma vida de santidade são essenciais para permanecermos firmes contra as investidas do inimigo. Que possamos buscar diariamente a presença de Deus e nos fortalecer por meio da sua palavra. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O segundo objetivo é mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E o terceiro objetivo é pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. A introdução: o ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade, e em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado,
da humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. A palavra-chave: pecado. Tópico 1. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Subtópico 1. O autor do pecado. Gênesis 3, 1, versículo 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse 12, versículo 9. O maioral dos demônios, Mateus 12, 24, Mateus 25, versículo 41. Ela, originalmente, o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, Ezequiel 28, 12 ao 15, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, Isaías 14, versículo 12 ao 15. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as amalías do campo que o Senhor Deus tinha feito. O inimigo usa a astúcia para enganar e desviar o ser humano da vontade de Deus. Em Apocalipse 12, 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Satanás continua agindo para enganar e afastar as pessoas de Deus. O pecado não surgiu no Éden, mas no coração de Satanás, que se rebelou contra Deus e levou consigo outros anjos. Assim como ele enganou Eva no jardim do Éden, continua tentando afastar a humanidade do Senhor. A astúcia do inimigo é perigosa, pois disfarça o erro como algo desejável. Devemos estar atentos e firmados na palavra para não sermos seduzidos por falsas promessas. Precisamos reconhecer que Satanás age para nos afastar de Deus e nos levar ao pecado. No entanto, Cristo já venceu o inimigo e nos deu autoridade sobre suas ciladas. A melhor maneira de resistirmos e permanecendo fiéis à palavra de Deus e fortalecendo nossa comunhão com Ele através da oração e da obediência. Subtópico 2. Foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3:7. Quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder na presença de Deus. Gênesis 3, versículos 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías 59, 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis 3:15, e em seguida pronunciou a sentença do casal, Gênesis 3:16 ao 19. E a sua posteridade foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo. Com ele, a morte, Romanos 5:12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O pecado trouxe vergonha e a necessidade de se esconder de Deus. Em Romanos 5:12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O pecado de Adão trouxe a morte para toda a humanidade. A queda da humanidade não foi apenas um evento do passado, mas uma realidade que afeta todas as gerações. O pecado continua afastando as pessoas de Deus, trazendo vergonha e consequências destrutivas. Não podemos ignorar que a desobediência sempre terá um preço. Assim como Adão e Eva tentaram se esconder, muitas vezes o ser humano foge da presença de Deus, ao invés de buscar arrependimento. O pecado gera separação, mas Deus, em sua misericórdia,
já providenciou um caminho de redenção através de Cristo. Assim como Deus buscou Adão e Eva no jardim, Ele nos chama ao arrependimento. Precisamos reconhecer nossos pecados, confessá-los e nos voltarmos para Deus, restaurando a comunhão com Ele. A consequência da queda do Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante, no versículo 19, em 1 Coríntios 15:49. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A desobediência de Adão trouxe condenação, mas a obediência de Cristo trouxe redenção. 1 Coríntios 15:49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. No pecado, herdamos a natureza terrena, mas em Cristo recebemos a esperança da natureza celestial. O pecado não afeta apenas o indivíduo, mas toda a humanidade. A queda trouxe consequências eternas, separando-nos de Deus e introduzindo a morte no mundo. Hoje muitos ignoram a seriedade do pecado, mas a Bíblia nos alerta que ele continua sendo a maior tragédia da humanidade. Embora nasçamos com a marca do pecado, Deus nos oferece redenção em Cristo. Não podemos aceitar o pecado como algo natural ou irrelevante. Precisamos reconhecer nossa necessidade de salvação e buscar uma vida de santidade, confiando na graça de Deus para nos restaurar. Subtópico 4. A extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade, corpo, alma e espírito. Romanos 2:9, Romanos 8:10 e 2 Coríntios 7:1. Intelecto e vontade. Isaías 1, versículo 3 e Jeremias 17:9. Consciência e razão. 1 Timóteo 4:2 e Tito 1, versículos 15. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. Isaías capítulo 1, versículo 5 ao 6. E não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de reconhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, esta desfigurada, mas não aniquilada. Gênesis 9:6, Tiago 3:9. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Josué 24:15, João 7:17, 2 Pedro 3:5 e Apocalipse 22:17. Em Romanos 8:10, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O pecado traz morte, mas Cristo traz vida. Tiago 3:9, com ela bendizemos a Deus e Pai. Tiago 3:9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Mesmo corrompidos pelo pecado, o ser humano ainda carrega a imagem de Cristo. O pecado não afeta apenas uma parte do ser humano, mas corrompe completamente e atinge corpo, alma e espírito, além da mente e da vontade. Muitos pensam que podemos conhecer Deus por suas próprias forças, mas a Bíblia nos ensina que, sem Cristo, essa busca é em vão. Ainda que o pecado tenha corrompido nossa natureza, Deus nos deu a capacidade de escolher segui-lo. Nossa responsabilidade é buscar restauração em Cristo e viver segundo sua vontade, pois Ele nos oferece uma nova vida. Tópico 2. A heresia que nega o advento do pecado. Subtópico 1. Pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da Igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que viveu nos anos 360 ao
420. Se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430. Ponto A. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano e origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Cilício de Éfeso em 431. Ponto B. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica. Romanos 5,12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos 5,14. A evidência incontestável desta transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Romanos 5,12. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras. Salmo 51,5, Isaías 1, versículo 5, 6, Romanos 3, 10, 12 e confirmado na própria experiência humana. Salmo 51,5, eis que a iniquidade foi formado e em pecado me concebeu minha mãe. A corrupção humana começa desde o nascimento com o pecado original que nos separa de Deus. Em Romanos 3, 10, 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A corrupção do ser humano é universal e afeta todas as áreas da sua vida. A heresia do pelagianismo, ao negar o pecado original e a corrupção humana, subestima a gravidade do pecado e a necessidade de salvação em Cristo. Tentar viver uma vida justa sem reconhecer a ação do pecado em nós e a necessidade da graça de Deus é um erro fatal para a vida espiritual. Devemos compreender que o pecado afeta cada um de nós e nos distancia de Deus. Não importa qual moralmente boas sejam nossas ações, sem a redenção de Cristo estamos perdidos. Por isso é essencial reconhecer nossa falibilidade a buscar transformação em Cristo, que oferece perdão e restauração. Subtópico 2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1, versículo 23. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sacrifício de Cristo é a única fonte de redenção para a humanidade. Em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação fora da cruz de Cristo. Ele é o único caminho para Deus. Rejeitar a morte de Cristo é rejeitar o próprio plano da salvação de Deus. Negar a cruz significa permanecer na escuridão e afastando da verdade que liberta. A cruz não é apenas um símbolo religioso, mas a manifestação do amor de Deus por nós. Aceitar o sacrifício de Cristo é reconhecer nossa necessidade de redenção e nos entregar completamente a Ele. Tópico 3. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Subtópico 1. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden.
O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos reconhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como intensificar a teologia antibíblica. Ela, como também apresentar o evangelho que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. João 3,16, 1 Coríntios 15,3, 1 Timóteo 1,15. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo, em Lucas 12,12. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Cristo é para todos, inclusive para aqueles que hoje negam a verdade. Em Lucas 12,12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. O Espírito Santo nos capacita a defender a fé, a apresentar a verdade com sabedoria. O desconhecimento das Escrituras torna o crente vulnerável a falsas doutrinas. É perigoso aceitar ideias antibíblicas sem discernimento. Por isso, pode levar ao afastamento da verdade e da salvação. Como cristãos, devemos estudar a palavra de Deus e estar preparados para defender nossa fé. Conhecer as heresias não é para segui-las, mas para responder com sabedoria e amor, guiando aqueles que estão enganados para Cristo. Subtópico 2. O perigo. Quantas pessoas não conhecem bem a crença e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parecem corretos, e por isso nem examinam seus fundamentos. 1 Tessalonicenses 5,21, 1 João 4,1. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinado. Em Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A ignorância da palavra é um dos maiores perigos para a vida espiritual. 1 Tessalonicenses 5,21, examinai tudo, retende o bem. A fé precisa ser firmada no discernimento e na verdade, e não em apenas aparência. A falta de conhecimento bíblico abre espaço para falsas doutrinas. Muitos são enganados porque não examinam as Escrituras e acabam aceitando qualquer ensino que lhe parece correto. Devemos ter o compromisso de estudar a Bíblia regularmente e buscar um entendimento profundo da nossa fé. Dessa forma, estaremos preparados para discernir o certo do errado e permanecer firmes na verdade. A conclusão, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança desde a queda de Adão no Éden. Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Hoje vimos como o pecado se espalhou pela humanidade, afetando todas as áreas da nossa vida. Mas também entendemos que Deus nunca nos abandonou. Mesmo em meio à corrupção do mundo, há esperança. A cruz de Cristo não é apenas uma história do passado, mas a maior prova de amor e redenção que já existiu. Você percebe como essa verdade impacta a sua vida? O pecado nos separa de Deus, mas pela graça somos salvos. Não há esforço humano que possa resolver esse problema. Somente Jesus é o caminho. Agora eu pergunto a você, como tem sido sua resposta ao sacrifício de Cristo? Você tem vivido como alguém que reconhece essa graça ou ainda está preso nas medidas deste mundo? A heresia que nega o pecado ainda engana muitas pessoas, mas você tem a oportunidade de se firmar na verdade. Se essa mensagem falou ao seu coração, não a ignore. Permita que Deus transforme sua vida. Leia a palavra, busque o Senhor e compartilhe essa verdade com outros. Se esse ensino fez sentido para você, deixe seu comentário abaixo. Como essa lição impactou sua visão sobre o pecado e a graça de Deus. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações para não perder os próximos estudos. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.